corpo sente, a alma, ela fala, e o espírito sussurra. Seja bem-vindo ao Tricotômico Podcast. Eu sou Kenia Nonato e aqui nós conversamos sobre a vida, as suas dores, pausas e recomeço. Respira fundo. Hoje, o que será que o corpo quer dizer para nós? Vamos lá? E não se esqueça, já agora no início do nosso podcast, curta, compartilha a alguém que está precisando ouvir essa mensagem. E para você que não é inscrito no canal, convidamos você a se inscrever. Aqui você sempre terá uma mensagem que falará no profundo do seu coração. Olá, seja bem-vindo ao Tricotômico Podcast. Eu sou Kenia Nonato e aqui nós conversamos sobre a vida, as suas dores, pausas e recomeços. O corpo sente, a alma fala e o espírito sussurra. Vamos começar? Respira fundo. Olá, seja bem-vindo ao Tricotômico Podcast. Aqui quem vos fala é Kenia Nonato. Hoje vamos falar sobre o peso invisível que carregamos todos os dias. Estamos aí no episódio Entre o Cansaço e a Fé, episódio 5, o peso invisível que carregamos. Nesse episódio exploraremos os fardos invisíveis, emocionais, mentais e espirituais que todos carregamos. Aprender a reconhecê-los e a lidar com eles é essencial para viver uma vida com leveza e fé. Sabemos que nem todos os pesos aparecem para os outros, mas impactam profundamente a nossa vida, nosso humor e nossas decisões. Quem nunca sentiu os pesos dessas decisões por humores alterados nesses momentos? Muitas vezes eu sinto que estou carregando um mundo nas costas. E você? Há tantas preocupações, culpas, responsabilidade que nós não percebemos, mas que nos tiram o fôlego quando elas vêm. Nós podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é uma palavra poderosa. Entregar ao Senhor Jesus Cristo todo o nosso peso, nosso cansaço, para que Ele possa nos aliviar. Conseguimos fazer isso? Deus nos convida a entregarmos este peso a Ele e confiar que não precisamos carregar tudo sozinhos. Só que nós precisamos entregar este peso e deixar lá no altar, porque muitas vezes nós entregamos todos os nossos pesos, todos os nossos fardos, e aí a gente pensa, não, peraí, eu posso dar um jeitinho, e se eu tenho mais alguma coisinha aqui para fazer, para realizar? E aí a gente acaba indo e buscando tudo de novo para tentar dar aquele famoso jeitinho, né? Não é verdade? A gente quer dar o nosso jeitinho brasileiro, ou o nosso jeitinho espanhol, seja lá, que país que nós estivermos, mas a gente tenta resolver com a força do nosso braço, e a Bíblia fala, maldito o homem que confia na força do seu braço. Ou seja, quando a Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem, é o homem que confia em si mesmo, não é no outro que a Bíblia está falando, não. É quando nós, ao invés de deixar lá no altar todas as nossas dores, todos os nossos fardos, para que nós possamos sair de lá leve, a gente fala, não, só mais um pouquinho, deixa eu tentar mais uma vez. Quando eu cansar, eu entrego para Deus. Amados, o peso invisível, ele representa uma sobrecarga emocional, mental e até física que muitas vezes carregamos sem nos dar conta. Reconhecer, nomear e expressar estes pesos, seja por meio da escrita, ou da fala, ou da oração, ou do cântico, ou do exercício, ou da meditação, é fundamental para o bem-estar mental e espiritual e emocional, pois evita o acúmulo de estresse e exaustão nessas áreas, emocional, espiritual,
e psicológico. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos ao criar estratégia para retirar este peso invisível é a negação. Nós não reconhecemos por dois fatores, ou porque temos medo de enfrentar, ou porque não conhecemos de fato esses medos, esse peso tão atroz que nos afronta muitas vezes. O primeiro passo para que nós possamos aliviar a carga é identificar a sua origem. Ele pode se manifestar de diversas formas. Carga mental, aquela sensação constante de ter que dar conta de tudo, organizando tarefas, compromissos e as necessidades da família e do trabalho. Quem nunca passou por isso? Mas você não é de ferro. Fragmenta tais atividades e faça com leveza. Outra forma é a sobrecarga emocional. Lidar com expectativas excessivas, seja das outras pessoas ou de si mesmo, que geram um sentimento de nunca ser bom o suficiente. Já viu aquela coisa de quando ser bom não basta? Pois é, a gente faz e a gente sempre pensa, tem algo melhor para ser feito. E aí vem aquela sensação de perfeccionismo. E o perfeccionismo gira um ciclo eterno de frustração. Por quê? Porque não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Em alguma coisa ou outra nós iremos falhar. E tá tudo bem. A gente precisa aprender com o erro e corrigir e continuar. Vida que segue, sem parar com o peso emocional que essa sobrecarga nos trará se a gente continuar tentando alimentar a expectativa da perfeição. Outro fator é o cansaço persistente. Sentir-se exausto mesmo após descansar, indicando um esgotamento mais profundo. Você já viu quando você pensa, meu Deus, mas eu não fiz nada, eu não corri uma maratona, eu não limpei a casa, eu não lavei a louça, eu não fiz nada que justifique esse cansaço físico. Bem, seja bem-vindo ao peso invisível. Exatamente. Você tem aquele cansaço que você não sabe de onde veio. É o seu corpo pedindo pausa. Pare, descanse e obedeça, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e todos os três precisam estar em congruência, descansado, aliviado, para que nós possamos seguir adiante. Outro fator são as bagagens do passado. Nós queremos manter os padrões de comportamento que nós aprendemos com as nossas dores, com os nossos traumas de experiências passadas, que continuam a influenciar na nossa vida no presente. Isso não vai funcionar. Porque se nós olharmos para toda a nossa vida no momento atual e tentarmos levá-la com o prisma do trauma, com o prisma de tudo que nós vivenciamos no passado, que foi pesado, que teve uma sobrecarga emocional, psicológica muito forte, nós não iremos sair do lugar. E o que é pior, não vamos ouvir o nosso espírito e podemos até, se não começarmos a ter um autoconhecimento, a entrar num processo de cura, a perder a espiritualidade e nos sentirmos bem afastados de Deus. O último quesito aqui é o peso da consciência, porque quando nós nos sentimos afastados de Deus, a gente começa a pesar a nossa consciência. A gente começa a sentir o sentimento de culpa. Eu costumo dizer que o sentimento de culpa, ele é muito pior do que a própria culpa. Porque a culpa, quando você percebe que errou e você conserta aquele erro, pede desculpas, aquilo já passou. Mas se o sentimento de culpa, ele entra dentro do seu coração, ele carimba a sua alma, essa culpa por erros do passado, que pode se tornar paralisante se não for processada, ela vai durar dias, meses e até anos, porque o sentimento não tratado, ele permanece no mesmo lugar, até que nós venhamos e tenhamos a coragem de olhar e tratá-lo para que ele vá e a vida continue. O poder de nomear os nossos pesos, principalmente quando ele aparentemente parece invisível porque nós não olhamos para ele, é que quando nós nomeamos um sentimento ou uma emoção, nós damos a este sentimento, a essa emoção, forma. O que ajuda a organizar o que parece ser um
caos na nossa mente e nos ajuda a entendermos melhor o que se passa dentro de nós. E quando nós entendemos melhor, entra aquela palavrinha maravilhosa das Escrituras: e conhecereis a verdade, e a verdade faz o que conosco? Ela nos liberta. Essa prática tem um efeito terapêutico poderoso. Por exemplo, ajudar a entender a causa. Ao nomear uma emoção como frustração, sabe aquela coisa que você quer tirar um 10 na prova, mas você vai lá e tira um 5. Você foi frustrada porque não alcançou o objetivo que você queria. Ou você quer uma posição no seu trabalho e você fez o processo seletivo e você não conseguiu passar para entrar naquela posição. Isso é frustrante. Quando nós sabemos que isso é uma frustração, nós podemos começar a explorar a origem dessa frustração, desse sentimento. Peraí, eu não passei no processo seletivo, então qual que é o ponto positivo que eu vou aprender aqui? Qual que é os pontos de melhoria? Eu vou buscar onde foi que eu eventualmente não consegui me superar, vou estudar, vou me preparar melhor. Isso vai reduzir a ansiedade. Quando eu identifico, eu defino aquilo que é assustador, ele se torna um problema específico, ele perde parte da força sobre nós, porque nós nomeamos e quando nós nomeamos, nós tentamos entrar em solução, entrando em solução, nós reduzimos a intensidade, a carga emocional que está sendo usada para esconder aquilo que já não mais precisa ser escondido. Permitir a busca por solução nos ajuda a ter clareza sobre o que nós estamos sentindo. É mais fácil nós encontrarmos estratégia para lidar com a situação quando nós sabemos que tipo de situação estamos enfrentando. O autoconhecimento, ele nos ajuda a isso. Entender as nossas próprias emoções nos ajuda a nos desenvolver a empatia, a lidar de forma mais equilibrada com as dificuldades da nossa vida e, consequentemente, a partir do momento que nós começamos a destrinchar as nossas emoções e começamos a superar as nossas dificuldades, nós somos capazes de ter empatia pelo outro e estender para o outro a misericórdia que nós conseguimos alcançar através do autoconhecimento para nós mesmos, para o outro também. Escrever também ajuda. Quando a gente escreve, aquele momento está angustiante, nós pegamos um papel, uma caneta ou um lápis e começamos a escrever. Essa é uma técnica que envolve liberar as emoções e as experiências sem nos preocuparmos com a gramática ou a organização. Nada, somente pura expressão do nosso sentimento, das nossas emoções. Pode ser um diário ou uma folha de um papel ou um computador. E você pode pegar ele depois simplesmente queimar, não precisa nem ler, somente o fato de nós estarmos escrevendo e colocando para fora nossa dor, esse sentimento negativo, ele vai ter o benefício de nós estarmos processando esses traumas e vai promover um profundo autoconhecimento e nos ajuda a identificar os nossos padrões de comportamentos. Outra coisa é pegarmos aí como o nosso Davizinho, né? Nosso querido rei Davi, é falar em voz alta, conversar com a nossa alma, não é? Porque te abate, ó minha alma, porque te aflige dentro de mim, espera em Deus, não é verdade? Se nós conversamos conosco mesmo, nós aprendemos a verbalizar os nossos pensamentos e sentimentos em voz alta. Isso pode ajudar a dar uma perspectiva mais clara, como se nós estivéssemos ouvindo a nós mesmos. Na realidade, estamos, né? Mas esse ouvir aqui não é só o ouvir sem prestar atenção, é o escutar, é o ato de ouvir e escutar, prestar atenção àquilo que se diz. Como se nós fôssemos o nosso próprio confidente. É conversarmos com alguém de confiança, não é verdade? A gente mesmo, como um amigo, um familiar ou um terapeuta. Porque aí nós vamos aliviar o peso emocional e ajudar a enxergar uma situação sobre uma nova perspectiva. Esse benefício, o benefício que nós teremos ao fazer isso será avaliar os nossos sentimentos, reduzir o estresse e fortalecer os vínculos sociais. Quando a gente joga para fora o que está dentro de nós, verbalizando, é algo poderoso. O peso emocional também é
gerenciar e preocupar com as tarefas que nós fazemos no dia a dia, seja na nossa casa ou no nosso trabalho. Mesmo que elas não sejam executadas diretamente por nós, elas nos geram um estresse se não acontece da forma como nós desejamos. Pedir ajuda e dividir as responsabilidades são atitudes essenciais que nos ajudará a aliviar esse fardo e promover a saúde mental. Eu já ouvi gente falar assim, não, eu não vou pedir ajuda para ninguém não, eu vou falar com Deus. Ok, irmão, vamos deixar de ser religiosos? Quando a pessoa fala assim, eu não vou pedir ajuda para ninguém, não, eu vou pedir para Deus, significa, irmão, que ela é uma pessoa que ela não consegue falar com ninguém. E aí, entre aspas, me perdoe aqui falar isso, entre aspas, usa Deus como muleta para jogar tudo para Deus, quando muitas vezes Deus usa o elemento humano para que possa nos auxiliar. Usa o médico, usa o psicólogo, usa o psiquiatra, o professor, usa tantas pessoas. E aí a gente, quando não quer conversar ou quando não quer entrar no processo de autocuidado para vir a cura, usar a expressão, eu estou falando com Deus, Deus vai resolver. Claro que Deus vai resolver, mas a gente não pode determinar a forma que Deus vai resolver. E se Deus quer resolver este problema para você e para mim, e exige de nós que nós vamos procurar uma pessoa para nos ajudar. E aí nós nos recusamos. Eu tenho uma história de uma pessoa que orou e pediu para Deus. É claro que é uma historinha para que nós possamos ilustrar o que nós queremos dizer. A pessoa orou e pediu para Deus ajuda. Choveu no lugar e ela ficou em cima do telhado. Ela falou assim, Deus, me tira daqui, me livra daqui. Passou antes da enchente alagar com tudo, passou um caminhão e falou, entra aqui antes que a água alague, porque o caminhão vai conseguir passar e tal. Não, eu tô esperando Deus vir me salvar. Aí passou um tempo e as ruas ficaram todas alagadas, aí veio o cara de uma canoinha, passa aqui, entra aqui, que nós vamos te ajudar. E a pessoa, não, eu tô esperando Deus vir me salvar. Aí de repente só tinha o telhado, não via mais nada. E chegou um helicóptero e lá do alto jogaram uma escadinha do helicóptero para ela. E ela disse, não vou não, porque eu tô esperando Deus vir me salvar. Moral da história, morreu afogado. Aí, aqui é claro que é uma história metafórica, para ilustrar. Chegando no céu, ela falou, Senhor, eu te servi, eu te honrei, eu fiz isso, aquilo para o Senhor, e na hora que eu mais precisei, o Senhor virou as costas para mim. E aí Deus fala para ela, não, eu mandei um caminhão para te pegar, você não quis. Eu te mandei um barco, você não quis. E por último, eu te mandei um helicóptero e você não quis sair do lugar que você estava. Veja bem, você vê o tanto que é forte isso, irmão. Tanto que é forte. Às vezes Deus usa o simples e a gente está querendo cercear o agir de Deus nas nossas vidas. Dividir as responsabilidades é muito importante. Ter alguém que a gente consegue dividir isso. Porque Deus não nos fez para sermos uma ilha. Quando ele falou lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só, ele não está falando só de um relacionamento conjugal, ele estava falando de um relacionamento de todas as formas, em todos os níveis. Por quê? Porque nós precisamos dividir de forma equitativa as nossas tarefas diárias, a nossa carga mental e emocional e muitas vezes espiritual, certo? A tarefa do dia a dia ou com o cônjuge, ou com o filho, ou com o primo, ou com quem mora conosco. A nossa carga emocional com um conselheiro espiritual, um líder religioso, um psicólogo, um psiquiatra, é fundamental para o nosso bem-estar e para o bem-estar de todas as pessoas que estão envolvidas conosco. E em vez de simplesmente nós delegarmos algumas funções da nossa vida a outrem, que é a verdadeira divisão de responsabilidade, a gente prefere ficar na nossa. Fazer igual a moça lá no telhado, esperando Deus vir salvá-la da enchente e acabou morrendo afogada, certo? Dividir a responsabilidade é reconhecer que nós precisamos de ajuda. E reconhecer significa ser humilde,
Se você sabe que você precisa de ajuda e você pede ajuda, isso é sinal de humildade. O primeiro passo é tornar o trabalho que é invisível visível. Quando a gente pede ajuda, a gente mostra aquilo que nós necessitamos. Humildade, reconhecer que nós precisamos de outrem. E também aprendemos a nos comunicar, a nos socializar quando nós pedimos ajuda para o outro. Ter parceria num momento como esse e compartilhar a responsabilidade é de extrema importância. A abertura para o outro também é a abertura para Deus, porque a Bíblia fala no teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Primeiro eu amo a Deus, depois eu amo a mim. E como é que eu mostro que eu amo o meu próximo? Depois que eu me amo. O que eu quero dizer com isso? Eu estou precisando de ajuda, mas eu olho para o meu próximo e eu não consigo pedir ajuda, significa que eu tenho ainda algo a resolver comigo mesma, não é com o outro. Pedir ajuda é um sinal de força. E muitos acreditam que é fraqueza. Muitos sentem que pedir ajuda é um sinal de debilidade, mas é o oposto. É um ato de coragem, é um ato de humildade, um ato de amor próprio, um ato de empatia e autoconhecimento. Reconhecer que nós precisamos carregar o mundo com o outro é muito importante, porque nós não conseguimos carregar o mundo sozinho nas nossas costas. E todo mundo sabe que isso é verdade. Precisamos buscar apoio, sem esperar que alguém bata na nossa porta para nos oferecer este apoio. Precisamos buscar esse apoio para encontrarmos leveza e nos permitirmos a dividir o peso para que nós possamos ter uma jornada e uma qualidade de vida melhor nessa terra. E para finalizar, além de tudo isso, praticar o autocuidado, ter um sono regular, no mínimo 8 horas de sono tranquilo todos os dias, alimentação balanceada, exercício físico, ainda que seja leve, momentos de silêncio de você com você, momentos de silêncio de você com Deus, momentos para compartilhar, para nutrir, para regar relacionamentos com seus cônjuges, com seus filhos, com as pessoas que te cercam. Amém, irmãos? Desde criança, eu gosto de colocar isso em prática, mesmo que eu não soubesse de maneira técnica como eu sei hoje sobre os benefícios de olhar para dentro de mim. O Espírito Santo de Deus sempre me impulsionou. E quando eu comecei a escrever sobre as minhas preocupações, as minhas aflições, a falar sobre essas aflições com um psicólogo ou com um líder espiritual de confiança das minhas problemáticas diárias e colocar nas mãos de Deus sem buscar o problema de volta, eu senti um alívio enorme. E é esse alívio que eu quero que você sinta. E é por isso que eu estou aqui nesse podcast falando sobre este tema tão importante, nessa série onde nós falamos sobre o cansaço, sobre a fé e como lidar com tudo isso. Em Salmos, no 55, versículo 22, a palavra do Senhor nos diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Aí você pode dizer assim, mas pastora, eu não sou justo. Não, nem eu. Aqui nem eu nem você somos perfeitos, nem eu e nem você somos justos, nem eu e nem você estamos isentos ao pecado. Não, nós somos justificados, santificados pelo sangue de Jesus. Se nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da nossa vida, então tá tudo resolvido. Agora, meu querido, minha querida, você que me ouve, você consegue fechar os seus olhos? Feche seus olhos neste momento. Respira. Conta de 1 até 3. Solte o ar pela boca bem devagar. Novamente. Terceira vez. Agora que a mente está mais calma e o coração desacelerado, liste 3 coisas que mais te sobrecarregam hoje.
Entregue mentalmente essas coisas para Deus e respire profundamente mais 10 vezes. E imagine-se levando tudo isso a Deus e deixando lá e voltando nas asas do Espírito. Reconhecer o peso é o primeiro passo para libertar a alma. Hoje, mesmo com um peso invisível, respire e confie. Entregue. Há forças invisíveis cuidando de mim e de você. E essa força, ela vem de Deus por intermédio do Espírito Santo de Deus. Obrigada por ter ficado conosco em mais um episódio. Eu sou Kênia Nonato e este foi o Tricotômico Podcast. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também está passando por culpas, expectativas e dores que nos impedem de caminhar com leveza. Os sentimentos de sobrecarga e exaustão emocional não devem ser ignorados. Buscar ajuda é uma maneira de se cuidar e de mostrar que sua saúde mental importa. Não espere chegar ao seu limite para pedir ajuda. Família, amigos, profissionais como psicólogo e psiquiatra, pastores e comunidades podem oferecer o suporte necessário. Ao permitir-se dividir o peso e pedir apoio, você encontra mais liberdade, leveza e força para seguir em frente. A atitude de dividir responsabilidades e pedir ajuda quando precisa é uma forma prática e crucial de viver o que Salmo 133 nos orienta, pois exalta a beleza e a bênção da convivência harmoniosa entre as pessoas. Porque o peso invisível que carregamos, as culpas, expectativas, dores que nos impedem de caminhar com leveza, terá fim quando nós finalmente entendermos que a beleza da união e a suavidade da convivência são alcançadas através de ações concretas, como a solidariedade de dividir as responsabilidades e a maturidade de reconhecer que necessita de ajuda. Essa troca é mútua e ela transforma o ideal de união em uma realidade benéfica para todos, pois estaremos compartilhando e vivendo o amor de Deus. Que Deus te abençoe e que nesse dia a sua alma encontre paz e alguém com quem possa dividir tudo o que você está sentindo. Que Deus te abençoe. Essa mensagem falou com você? Tocou o seu coração? Que bom! Convido você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E você que é inscrito, clique no botãozinho todas para que quando nós postarmos algo novo por aqui, você seja o primeiro a saber. Compartilhe esta mensagem. Você estará ajudando muitas outras pessoas a encontrarem resposta para suas angústias e muitas vezes dúvidas. Que Deus em Cristo te abençoe e que aonde você for, que a paz de Deus que excede todo entendimento o acompanhe. Até a próxima. O corpo cansa, mas o espírito permanece. Não é verdade? Obrigado por estar comigo em mais um episódio do Tricotômico Podcast. Que a paz te encontre onde você estiver e que cada pausa te ensine a recomeçar. Até o próximo episódio. Contamos com você aqui conosco. Até!